paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e conselhos para a nossa querida Irmandade Mocidade. Este dia 4, neste feriado de março, Deus deu seus santos conselhos no Jardim Miriam. Irmão, foi muito forte isso que aconteceu. Nós lemos lá no outro canal conselhos para a nossa querida mocidade, e o qual, irmãos, veja bem, reunião de conselhos para a mocidade que foi falado, nosso querido irmão Silvio Mesquita do Nascimento, ancião da Vila Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo, Deus deu dele, irmão, passar essa parte para a mocidade. Irmãos, é Deus na vida do seu povo aqui na terra, né, irmãos? Santo Deus. Vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade esses conselhos, irmãos. Tá bem explicadinho, viu? A Irmandade deixa a mocidade, deixa aqui os seus pedidos de orações, e vamos orar a Deus por essa mocidade, irmãos. Por essa mocidade da congregação cristã no Brasil e as que vão se batizar, para que eles andam na guia do Espírito Santo. Não dando ouvido a formadores de opinião, a críticos, a perseguidores, e sim dando ouvidos à palavra de Deus, né, irmãos? Vamos ficando aqui, é muito extenso, mas a Irmandade, a mocidade vão gostar. Santo Deus, alerta vermelho para a nossa mocidade. Vamos lá? Juntamente. Não esqueça de deixar o pedido de oração e já vai dando joinha para o YouTube mandar mais para moço. Tá bom? Vamos fortificar o canal. Vamos lá? Só um segundinho que eu vou achar. O silêncio não quer dizer que a comunhão foi embora, não. Deus que abençoe. Nós temos hoje, é bem rapidinho, não vai ser cansativo, 11 tópicos. Porém, eles já são autoexplicativos. Alguma coisa Deus dará de entrar, mas eles são autoexplicativos. A leitura já não dá uma explicação e um entendimento. Depois, estes tópicos estarão no site da congregação, tá bom? Os irmãos depois podem entrar lá, a partir de hoje. O primeiro tópico fala a respeito das consequências do viver em Cristo. Você nunca vai se arrepender. Não mudar o traçado da tua vida. A nova vida que possuímos em Cristo nos dá a condição de vencer as dificuldades em todos os momentos da vida. Vencemos as tentações que são naturais do ser humano. Não nos contaminamos com as obras infrutuosas das trevas, mas agradamos a Deus em todo o nosso viver. Os jovens sofrem pela dificuldade em encontrar pessoas nas quais possam externar com segurança seus anseios e dificuldades, pois não se pode confiar em todas elas. Porém, lembrar que o maior amigo absolutamente confiável é o Senhor Jesus. Como disse no início, irmãos, vocês são heróis. Nesses dias, irmãos, de festividade da carne, quanta coisa, quanto jovem, quantas famílias sendo dissolvidas, quantas crianças dizendo: cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Quantos jovens jogados na bebida, nas drogas, no pecado, e nós estamos aqui. Vocês são heróis. Então a consequência do viver em Cristo é tudo de bom.
Quantos jovenzinhos nos procuram hoje, ou já casados, né? Que pena que eu não ouvi os conselhos nas reuniões de jovens. A tentação, não consegui resistir à tentação. Mas, consequência do viver em Cristo é o melhor possível na vida de um ser humano. Não desista de servir a Deus nesta graça. Segundo, o preço da salvação e o salário do pecado. Não há no mundo riquezas que possa pagar o preço da salvação de uma alma, pois ela é caríssima. Esse preço foi pago pelo Senhor Jesus quando deu a sua vida, derramando o seu sangue sobre a cruz. Quem der valor a essa salvação não receberá o salário do pecado, que é o dano da segunda morte, mas o dom gratuito, que é a vida eterna em glória nos céus. Cristo morreu por nós, lá no madeiro da cruz. E o nosso salário, a quem servir a Deus, é o céu. E eu digo a vós, que, irmãos, nós não estamos com muito tempo. Deus não sabe se tem mais 20, 30, 50, 100 anos essa terra, não sabemos. Mas em comparação com a eternidade, é um cisquinho, é um abrir e um fechar de olho. E Cristo está à porta. Pai não salva filho, filho não salva pai, irmão não salva irmão. A salvação é individual. Então faça tudo para não sofrer a segunda morte, que é, irmãos, a vida eterna, não em glórias no céu, mas em tormento eterno. Porque todos nós aqui já temos, todo ser humano já tem a vida eterna, todo ser humano. Ou vai gozar com Cristo, ou vai ficar nas trevas. Faça de tudo. Honre esse sangue que nos comprou. Resiste o mal e ele fugirá de vós. Terceira, imortalidade da alma, espírito. Considerações sobre o tópico 43 de 1980. Nesse texto trataremos alma e espírito como sinônimos para simplificação de entendimento, porque nós temos alma, corpo e espírito. A morte é um fato triste e trágico, um grande castigo, uma sentença fatal divina ocorre sobre o corpo físico, sobre a natureza biológica, em decorrência do pecado lá de Adão. Todavia, como o ser humano é composto de espírito e alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23, a morte rompe esta unidade, separando-as. Entretanto, essa lamentável determinação não abrange o espírito humano, ou o eu interior, não abrange o espírito humano, o eu, o interior, que é imortal e que subsiste à morte do corpo, não sendo possível que ele, o espírito humano, deixe de existir. Já temos a vida eterna. Essa nossa essência é eterna e imaterial, sendo o cerne da nossa consciência, o íntimo, emoções e sentimentos, em tempo algum poderá ser esvaziada desses atributos divinos que nos foram comunicados. Ou vai haver, o homem, como disse, o homem já tem a vida eterna. Ou a vida eterna em glória no céu, ou o tormento eterno. Podemos pegar aquela parábola de Lázaro e o rico, de um abismo entre os dois, e ele em tormento, e Lázaro no seio de Abraão, simbolizando Deus. Então, tem pessoas que estão pregando por aí que morreu, acabou tudo. Não. Ou tormento ou glória. E eu tenho em Deus que todos nós vamos para a glória em nome do Senhor Jesus.
Quarto, depois vocês podem baixar esse tópico lá no portal, como eu disse. Os irmãos podem ler e vai meditando também. Por favor, isso é necessário também. Porque aqui às vezes não conseguimos captar tudo. Tá bom? Quarto, dons do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo, dom é uma dádiva, é uma capacitação de Deus no homem para exercer tal função, tal coisa na obra de Deus ou fora da obra de Deus também. Alguma coisa, um dom, é uma capacitação de Deus sobre o homem. E às vezes na simplicidade nós ouvimos que o Senhor emprestou o dom. Deus não empresta dom. Deus dá o dom sem arrependimento. Cremos no batismo do Espírito Santo, o Consolador, enviado do céu por nosso Senhor Jesus Cristo, aos corações dos seus fiéis, o qual capacita o cristão com virtudes e diversidades de dons, distribuído por sua vontade. Esse Espírito Divino habita nos consagrados de Cristo com a palavra da sabedoria, da ciência, tudo dom. Com dom de cura, de operação de maravilhas, de profecia, discernimentos de espírito, de variedade de línguas, de interpretação das línguas, de expulsar os espíritos imundos, com dons de governo, entre tantos outros dons. A presença do Espírito Santo no crente é revelada pela manifestação das virtudes magníficas em seu caráter, tais como caridade, regozijo, paz, longanimidade, paciência, mansidão, humildade, benignidade, bondade, fé, temperança, justiça e verdade. Lembramos ainda que os dons de Deus são concedidos aos homens segundo a sua vontade e não emprestado. Irmãos, o dom de Deus, irmãos, o homem, quando ele diz homem, é um ser humano, tá bom? Ele guarda em de si e manifesta na hora que o Senhor quiser. O dom de Deus, a pessoa não cresce, a pessoa não arrasta a multidão para si, mas arrasta para Deus. A pessoa com o dom de Deus não se expõe. E eu sinto que nesta manhã, dons de Deus, coisas maravilhosas já manifestaram e vão manifestar até o final aqui no nosso meio. Dom de Deus é segurar a espada pelo cabo, não segurar pelo fio, porque Deus deu dom para o irmão Silvio pegou a espada pelo fio. O que é pegar a espada pelo fio? É achar que é alguma coisa, é não obedecer os ensinamentos, é não respeitar os mais antigos, é não respeitar, irmãos, o ministério, é não respeitar os tópicos de ensinamento, é a pessoa se achar que ela é alguma coisa, como aqui perto, nos anos 80, salvo engano, aqui em São Caetano, estando uns amigos, uns jovens, numa busca de dom, irmãos, buscando a Deus, irmãos, e de repente, uma jovenzinha que estava distante de Deus, deixou entrar um sentimento. Olha o que é o dom de Deus. Entrou um sentimento mundano e entrou um espírito, irmãos, que o espírito governa o nosso corpo. Entrou um espírito para governar, que ela começou a quebrar tudo dentro da igreja. No final da busca de dom, o irmão encerrou. Estou resumindo bastante, fizeram um círculo entre ela para não propagar mais diante da igreja, quebrada, não mais dano. E Deus não dava autoridade para ninguém expulsar aquele espírito. De repente, lá do fundo da igreja sai um menino de 5 anos de idade.
passa no meio dos irmãos, e os irmãos com uma preocupação, que o espírito estava violento, e ele querendo passar, os irmãos não deixando, de repente ele conseguiu, passou. Quando ele entrou, que a moça estava caída, a moça olhou para o menino de 5 anos, ela parou. O menino fintou os olhos nela e disse: vai-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Na hora, o espírito foi embora. Veio a mãe chorando. Isso é dom de Deus, irmãos. E vou contar uma outra parte que não é também. A mãe chorando, e ninguém conseguia fazer a mãe falar, porque ela chorava de tanta virtude e emoção. Quando ela conseguiu parar, ela disse: este é meu filho. Até agora, na reunião que ele chegou, até agora, ele era mudo e surdo. E a primeira palavra que ele falou foi expulsar o espírito em nome do Senhor Jesus. Dom de Deus. Agora, quando o homem acha que é alguma coisa, e acha que eu tenho dom, como conheci muitos, que Deus deu o dom da profecia, enquanto não tinha o dom, estava ali, entrava quietinho, sentava no último banco, mas depois que Deus não emprestou, Deus deu, ele já se achou alguma coisa, ele já entrava assim na igreja, ele já era maior que o ministério, porque ele entrava e o povo dizia: chegou o homem de Deus, o profeta. Mas de Deus ele estava longe. Segurou a espada pelo fio, achou que era alguma coisa, como Sansão achou que era alguma coisa. E nessa obra, se nós não tivermos Deus na nossa frente, porque tem muitos que estão aí na rebeldia, irmãos, e se falar: ó, aquele irmão ali, ele é contra os dons de Deus. Ninguém é contra os dons de Deus. Nós temos ordem. Aonde tem a moeda verdadeira, tem a falsa. E não queremos dispensar ninguém que tem o dom, irmãos, mas se unir a todos nós, a igreja, ao ministério, mas dentro, irmãos, de um temor a Deus. Dom de Deus é coisa mais... Eu conheço irmãos, que não tem ministério, mas é uma consagração a Deus, sabe? Não faz fila na sua porta. Alguém chega e fala: ô irmão, está aqui um agradinho para o irmão. Serve para você, não serve para mim. Dom não se vende. Aqui, irmãos, na Baixada Santista, esse meu cunhado estava junto. Marcaram para um cooperador de jovens, aqui da Grande São Paulo, fazer uma busca de dom numa reunião de jovens. E quando chegou naquela reunião, meu cunhado estava levando o irmão, que ia buscar os dons, e aquele monte de carro de irmandade. Ele levantou as vistas, olhou e disse para o meu cunhado: que bonito, todo esse movimento por minha causa. 30 dias. Na oração do Pai Nosso: não nos induzas à tentação, não nos rejeite. 30 dias já não era mais cooperador de jovens. Está vendo? O dom, eu penso assim, que o dom é aquele pêndulo, aquela guilhotina. Quando vem manifestar, você tem que abaixar para não perder a cabeça, porque se você ficar com a cabeça erguida, você perde. Aí Deus deu o dom para aquele irmão, ele acha que alguma coisa, segurou pelo fio, cortou. E qual é o transmissor de uma contaminação? Para contaminar o sangue. Aí está cortada a mão dele, ele vem, contamina esse, contamina aquele. Você está comigo? Você está comigo? Você está contra o ministério? Esse ministério não tem entendimento. Você está aquele irmão ancião, não tem aquele cooperador, aquele diácono, não tem. Está comigo? Nós estamos com Jesus Cristo, irmãos. Dom de Deus é a coisa mais linda, irmãos.
E na minha mocidade eu busquei muito a Deus. Minha esposa está aqui. Nós oramos bastante. Coisas maravilhosas nós vimos e coisas que deixa para lá. Mas, irmãos, dom de Deus é dom de Deus. Então, se alguém chegar e achar que alguma coisa está sendo ovacionado pelo dom, e vem aqui, vamos lá, olha aqui, olha aquilo lá. Aí ele chega, se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. Se eu fosse um ancião, esse corredor estaria cheio. Pegou a espada pelo fio. Deus vai derramar muito dom nesses mocinhos. Deus vai tomar vocês no futuro em cima de um púlpito. Mas lembra de uma coisa: sou servo inútil. A glória é de Deus. E se um dia Deus se servir de vocês e algum milagre acontecer, alguma libertação acontecer, se esconde. Não saia por aí, eu tenho dom, não tem nada. Tá bom? Cuidado. Nunca. Então, dom de Deus é a coisa mais linda. E continuando sobre o selo da promessa, todos nós aqui temos a promessa, o selo da promessa. Sabe qual é o selo da promessa? O penhor do Espírito Santo, que recebemos quando cremos e nascemos uma nova criatura. Ali nós temos o irmão tem a promessa? Porque hoje virou uma cultura no nosso meio, né? Você tem a promessa? É lógico que eu tenho. Ir para o céu, penhor do Espírito Santo é a garantia que Ele nos guiará em toda a verdade. Dom de línguas é um dom. Então vou ler aqui para vocês. Sobre o selo da promessa, esclarecemos que quando o Espírito Santo passa a habitar no crente, mediante a fé, o cristão se acha selado para a vida eterna. Está selado. Isto é, recebeu a garantia, o penhor do Espírito Santo para seguir a caminhada da fé com a força do Espírito Santo, a força divina. Todavia, esclarecemos que o dom de línguas é uma dispensação do Espírito Santo, mas não é o selo da promessa em si mesmo. Nem todos os irmãos selados com o Espírito Santo, que é o penhor que recebeu quando creu nas águas do Santo Batismo, manifesta o dom de novas línguas. É uma cultura nossa, né, que nós estamos tentando ensinar a juventude, a irmandade. Você tem a promessa? É lógico que todos nós temos, de ir para o céu. Penhor do Espírito Santo. Dom de novas línguas é um dom, é diferente, tá bom, irmãos? Então está escrito em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons de Deus. Continuando sobre os dons, não se deve dizer, falou a língua do... Isso eu sempre lá atrás vinha conversando, irmãos, e um dia eu mesmo, muitos anos atrás, os irmãos testemunham a linguagem dos anjos. Eu não sei como que é a linguagem dos anjos. Ninguém sabe como é a linguagem dos anjos. Ninguém sabe. Não se deve dizer, falou a língua dos anjos. Porque Paulo disse, numa suposição, que nós vamos ver aqui, ainda que eu falasse a língua, falar da caridade, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, de nada me adiantaria se eu não tivesse a caridade. Então está aqui, não se deve dizer falou a língua dos anjos ou coisa semelhante. Apenas afirmamos que recebemos o dom de novas línguas, pois não há respaldo bíblico para tal citação. Na Epístola aos Coríntios 13:1, o apóstolo Paulo falava em forma de hipótese hipotética. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não há na Escritura nenhum ensinamento que se refira à fala de algum anjo em sua própria língua, pois todos os que foram enviados para falar com os homens falaram na língua humana. Quando o Senhor Jesus cumpriu a promessa no dia de Pentecostes, enviando o Espírito Santo, Consolador, os que falavam em novas línguas falavam a língua dos homens
E os que ouviam testificavam disto, pois as ouviam na sua própria língua. Bem claro, né? Deu para entender bem. Quinto, foco na vida e as distrações do mundo atual. A palavra de Deus nos exorta a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O tempo se torna um bem precioso quando focamos na nossa vida e no que é bom e agradável a Deus, trazendo retorno maravilhoso para a nossa vida. As distrações se multiplicaram na era atual e têm envolvido sobremaneira a vida de muitos. Elas roubam o tempo com assuntos que nada agregam de bom para a vida, impedindo o crescimento no que é útil e principalmente prejudicando a aproximação de Deus que acontece quando se dedica à oração e à meditação na palavra. Simples o que vou dizer, e serve para todos nós. 24 horas o dia, certo? Tira 8 de descanso, fica 16, certo? Dessas 16 horas que nós estamos acordados, quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós lemos a palavra? Quanto tempo nós ficamos no celular? Dá para meditar um pouquinho? E é tanta coisa ruim que tem, porque, irmãos, internet, sabendo usar, rede social, sabendo usar, é de Deus. Mas não sabendo usar não é de Deus. Só que tem tantas coisas ruins, tantas que o adversário está entrando, que perturba até nós no ministério para atender um culto. Daqui a pouco vou lá dar uma olhadinha no celular, notícia ruim, é um que está falando contra a doutrina, é um que quer ver a queda de um irmão, é um que está caluniando o outro, é um que tem razão e não tem dever. Percebeu, irmãos? É um falando da vida do outro e vai nos distanciando das coisas de Deus. É pecado? Não. Mas dá uma dosada. E cuidado com muitas falas, com muitas coisas que escrevem lá, irmãos, e do assunto que se escreve, Deus está longe. Cuidado. Tá bom? Então o foco nosso para a vida eterna. As distrações tornaram-se dos principais vícios da vida atual. Distração sobre o meio de comunicação, a mídia, né? As redes sociais. O mundo virtual, as mídias sociais, as séries de filmes, os jogos, leituras, livros fantasiosos, têm tomado grande parte do tempo da vida de muitos jovens e adultos, limitando o seu crescimento espiritual e o desenvolvimento pessoal necessário nos dias de hoje. O recado é esse daqui, irmãos. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Cuidado. Se eu perguntar aqui hoje, sem humilhar ninguém, sem menosprezar ninguém, Deus que nos guarde. Quanto tempo? Vamos dizer, nas últimas 24 horas, 48 horas, quanto tempo se dedicou numa leitura de uma palavra, numa oração ou numa rede social? É preocupação, irmãos, dos servos de Deus, que o Espírito Santo moveu para escrever isso daqui, irmãos. Toma cuidado, tá bom? Porque hoje, desculpa a expressão, talvez seja um pouco forte, mas virou uma praga, irmãos. Posso esquecer o meu braço em casa, mas não posso esquecer o meu celular. Certo que trabalho, comunicação, família, está tudo certo. Mas
Tomemos cuidado, tá bom? Não é proibido, não. Aqui nós não temos proibido ninguém. Mas só toma cuidado com as distrações do mundo virtual. E no que também entra e o que posta. Infelizmente tem muitos irmãos e irmãs que perderam as condições, irmãos, de tantas coisas que postam. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: cuidado, tem muitos antagonistas no nosso meio, o lado mal, que querem desvirtuar a nossa juventude e querem desvirtuar o povo de Deus e querem impor os seus entendimentos no nosso meio. Nenhum movimento que está forte por aí, irmãos, querendo, irmãos, abalar as estruturas da obra de Deus, é a teologia. Se eu vou fazer um estudo, eu vou seguir a linha de algum teólogo. Agora, olha que coisa linda. Nós temos que ler a Bíblia. Conheço irmãos que já leu 4 vezes a Bíblia. E cada vez que ele lê, vem vindo coisa boa. Mas disse o apóstolo Paulo, né? Vamos ficar no nosso limite. Tem irmãos que não podem se aprofundar muito. Fica cada um na porção que o Senhor dá. E louvado seja Deus. Mas como que eu vou ler? Eu vou sentar 3, 4 para discutir? Não, porque vai entrar espírito no nosso meio de soberba, vai entrar de discórdia, de desunião. Não. Mas aqui, irmãos, como nós vamos ler a Bíblia? Porque todos nós, você mocinho que vai ser um ancião um dia, você precisa conhecer a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia, as histórias, que tem os primeiros 5 livros do Pentateuco, que começa na criação e as leis, depois entra nos livros históricos, que conta a história do povo de Israel, depois nos livros poéticos, depois nos profetas de maior expressão, nos profetas de menor expressão, passou no silêncio 400 anos, entra em Cristo, no Evangelho de Cristo, narrado pelos 4 servos de Deus. Depois entra no livro de Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva. Depois entra nas cartas de Paulo, que é cartas de doutrina. Depois entra nas cartas universais também, que é doutrina. E depois, por fim, na carta da revelação, que é o Apocalipse. É assim, orando, lendo. Então, quando você quer entender a palavra, não vai para a cabeça de alguém. Vem pela palavra que Deus manda aqui, sim, que é o Espírito Santo que nos guia, contando a história, como contamos um breve relato da história de Sansão, que era o moço escolhido por Deus e caiu diante dos filisteus porque contou o seu segredo, cortou os seus cabelos. Era o pacto que ele tinha. A força não estava nele, a força estava em Deus. Como a nossa força não está em nós, está no pacto do santo batismo, que morremos para o mundo e nascemos uma nova criatura em novidade de vida. E temos que segurar, irmãos, esta graça dentro do nosso coração e vivenciar Cristo. Então aqui, irmãos, quando se fala, irmãos, das distrações, vai ler a Bíblia, ora. Senhor, vou orar, abre a minha mente, lê na comunhão, tem coisa que nunca foi pregada que Deus vai te revelar. Esse livro é um mistério. Esse livro é um mistério. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Tá bom, canta, medita nas palavras. Mas seria tão bom Deus dar o dom de ler a Bíblia. Ah, o crente da congregação não lê. Lê sim. Lê sim. Lê a Bíblia. Eu não posso estudar a Bíblia para vir pregar, preparar um discurso. Aí fico só em partes pregamos, só nessa parte, porque é o meu entendimento.
mas nós temos que deixar um espaço. Em parte profetizamos, que aí é a manifestação do Espírito Santo. Leia a Bíblia, tá bom? Cuidado com as redes sociais. Porque as redes sociais bombardeiam as mentes com informações maliciosas, que contaminam o coração, afastando muitos da simplicidade cristã, da doutrina de Cristo. Sexto, daqui a pouco já acaba. A existência de Deus. Deus existe e é galardoador do que buscam. Ele se expressa claramente pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, mas também se faz conhecer indiretamente por meio de todas as obras da sua criação. Todo o universo visível e invisível é obra das suas mãos e declara a sua existência. Para a simples observação da criação, já se pode concluir, sem a menor sombra de dúvida, a existência e o imenso poder do Criador. Para conhecer a Deus, o seu caráter, a sua natureza, essência e especialmente a sua vontade, é preciso crer na sua existência e buscá-lo. É preciso ter iniciativa, ir ao encontro, ir ao seu encontro, interessar em conhecimento. A Bíblia contém a declaração explícita da sua magnífica pessoa e de sua perfeição, de sua perfeita vontade, sendo, portanto, muitíssimo importante sua leitura diária pelos cristãos. Quem busca genuinamente conhecer a Deus e a Cristo, se aprende a Ele, fica preso a Ele. Então, quem sabe hoje Deus dá aqui, Deus é que sabe, o dom de ler a palavra de Deus. Antes de dormir, reserva 15 minutos. Ou 15 minutos, às vezes até, ou abre e, Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Aí eu vou ler o 15 e vou meditar nele. 5 minutos eu vou ler. Tem um capítulo por dia. Senhor, vou ler a tua palavra, graças te dou pelo dia, agora eu vou me repousar. Eu vou abrir a Bíblia, onde me ilumina. O capítulo que caiu eu vou ler. Louvado seja Deus. Você vai ver que a sua aproximação com Deus vai melhorar bastante. Sétimo, como entender nossa fé e com as decisões da vida pessoal. Tendo a nossa fé como bem maior, devemos entender que por ela definimos nossas escolhas, tais como estudo, carreira acadêmica ou profissional, atividades extracurriculares e também o casamento. Devemos buscar a Deus para que nos guie no caminho que devemos seguir, pedir para que o Espírito Santo nos mostre qual é o dom que florescerá em nossas vidas e qual é o caminho que devemos seguir como a sua vontade em nós. Cada profissão ou área de conhecimento nos levará a uma proposta de vida material diferente. Há ambientes específicos que irá interferir diretamente na nossa caminhada espiritual. É aquela confiança, eu quero ser tal coisa. Eu tenho fé que eu vou alcançar, eu quero ser. Cuidado. É lógico, analisa, porque na pandemia eu ouvi uma palavra que foi um divisor de água para muita gente. Quando eu discerni o que está primeiramente em mim, 51% dos problemas vão ser resolvidos. Então nós discernimos nós mesmos, a nossa vontade. Conheço irmãzinhas que ela tem fé. A fé é a confiança, que ela quer ser modelo. É
é um ambiente para nós, cristãos. Mas muitos podem dizer aqui, mas é uma profissão. Tá bom, Deus abençoe. Mas será se ela chegar a ser modelo pela sua estatura e a sua beleza, ela vai viver em ambientes tenebrosos, aonde impera drogas, aonde impera a prostituição. Não estamos generalizando no amor do Senhor, irmão. Pelo amor de Deus, ninguém leve a mal, não pense errado, mas é o ambiente. É lógico que ela pode ser uma serva de Deus e resistir, mas ali será se pelo convívio ela não vai se distanciar um pouquinho de Deus, um pouquinho, não muito? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Sem menosprezar nenhuma profissão, mas tem profissão que vai distanciar de Deus. Um dia desse eu ouvi de um menino, que eu perguntei para ele, o que você quer ser quando crescer, numa reunião de jovens, numa continuação? Qual é a profissão? Ele disse, eu quero ser barman. É um lugar para crente. O ambiente que ele vai estar é para crente. Pode até resistir o mal, não tem problema, vai lá resistir o mal, mas é difícil. Tá bom, irmãos? Não vamos aprofundar, mas procura falar assim, Senhor, eu tenho um desejo de ser tal coisa. Senhor, eu vou me distanciar de Ti, eu vou ficar menos na Tua presença, porque a nossa maior riqueza é a graça de Jesus Cristo. E vou entrar aqui num assunto bem rapidinho, sobre o batismo. Se eu perguntar aqui, fiquem de pé quem não é batizado, muitos vão ficar de pé. Não tenha medo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus, o reino de Deus. Não tenha medo. O Senhor me chamou com 14 anos de idade, eu fui um dos primeiros da minha casa. Minha família não era crente. O Senhor falou, vou chamar você e toda a sua casa. Hoje eu digo para toda essa juventude, obedeci com 14 anos. Nunca passou pela minha mente em deixar esta graça maravilhosa. Tentações de tudo quanto foi jeito, mas o Senhor me sustentou. E hoje eu digo que o Senhor Jesus blinde nós, blinde a todos nós. Hoje eu e a minha casa servimos a Deus. Minha esposa está aqui, meus filhos, 3 filhos, 2 meninas e um menino, casados, 6 netos, e a misericórdia de Deus tem manifestado em nós. Por quê? Lá atrás, isso é um recado para todos vocês, lá atrás, quando nós éramos jovenzinhos, estávamos sempre reunidos com a mocidade, orando, buscando a Deus, fazendo visita na casa do enfermo, do necessitado, do enlutado. Quantas coisas boas vivemos, porque Deus preparou de nos ajuntarmos com um grupo de jovens que temia a Deus. Não era aqueles jovens que naquele tempo chamavam os outros para ir no baile, nas baladas de antigamente, que ia nos deleites desta vida. Era jovens tementes a Deus, vamos buscar Deus, vamos orar. Quando nós não tínhamos escola, faculdade, nós ficávamos de segunda a segunda. Aonde nós vamos hoje fazer visita? Na casa do irmão fulano de tal que está doente, vamos lá. E tinha dia que nós não tínhamos lugar para ir. Então se reuniu aquele grupinho de 20 irmãos. Hoje não tem lugar. Tinha o saudoso irmão Josué, diácono antigo, ali da Vila Medeiros, Vila Maria. Vila Maria era a minha comum. Vamos lá no salão do irmão Josué. Ele emprestava o salão dele.
E nós lá passávamos 1, 2, 3 horas orando, sentindo a presença de Deus. Nunca desrespeitamos o ministério, nunca levantamos contra o ensinamento, jamais. Nosso desejo era sentir Deus, ser brindado por Deus. É um recado que eu dou a todos nós. Ir num restaurante, numa pizzaria, é bom demais, é gostoso e não é proibido, louvados, mas também se reunir para buscar Deus na simplicidade. Buscar a Deus, sentir a presença, é bom demais. E isso pelos mais antigos nos é comunicado. Incentive a vossa juventude a se reunir, a buscar a Deus, a cantar. É bom demais. Então hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz e faço essas palavras, as palavras da minha esposa. Nós somos felizes graças a Deus. Nós demos ouvido a palavra, os ensinamentos e ao ministério. Tá bom? Então, 8º, a divergência do convívio interpessoal, convívio com pecadores. Irmão Paulo, os irmãos, está tudo certo? Tem alguma observação? Qualquer coisa, os irmãos levantam a mão, tá bom, irmão? No amor do Senhor. Há divergências no convívio interpessoal, convívio com pecadores. As divergências fazem parte do convívio entre as pessoas. Porém, as que são humildes suportam o convívio pacificamente com isso, vencendo dificuldades que são processos naturais e necessários em nossas existências. Isso ocorre no lar, no trabalho, na escola. A má convivência gera irritações, desvios de condutas e até reações malignas que podem levar ao erro. É necessário ter prudência quando convive com pessoas que vivem no pecado. A amizade de muito próxima pode contaminar o viver cristão do jovem. Não se deve adotar seus estilos e modo de vida, de viver, pois ainda que possam ser lícitos, contudo pode ser inconveniente. Um exemplo, trabalho. Tem uns amigos do trabalho, está ali trabalhando, está tudo certinho. Vamos fazer um happy hour. Como que entende happy hour? Bebida, distrações. Se for com pessoa, pode ser com o happy hour cristão. Vai lá no restaurante, pede uma pizza, uma coca, tudo certo. Mas se for com pessoas que não são da graça, pode ser ter pessoas tementes a Deus, mas vamos fazer um happy hour depois do trabalho, vamos fazer 1 hora de felicidade, vamos tomar uma. Nos distancia de Deus. Sair da faculdade, do trabalho, do estudo, vamos lá no barzinho, não fica bem. Uma servinha de Deus, um servinho de Deus, cheio de um lugar que não vai ter conversa cristã, não vai ter uma doutrina ali, uma saúde espiritual. Só toma cuidado, tá bom? É isso que é o convívio. Me diga com quem tu é, com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Porque tem pessoas, irmãos, que é tomada pelo mal para nos desvirtuar. Toma cuidado, tá bom? Não está sendo pesado não, né, irmão Paulo? Está tudo certinho. Lição. Deus, que conselhos lindos, irmãos, que Deus deu para o nosso irmão no Jardim Miriam. Nós vamos colocar na íntegra agora. Tem mais 2 áudios que nós vamos colocar em outro canal, irmãos, para nossa querida Irmandade aí ouvir, a nossa mocidade acessar o canal CCB Sem Reforma e ouvir esses conselhos. Pai, mãe, passe para seus filhos esse conselho. Peça para que eles
assistam o canal CCBC Reforma. Peçam para que eles assistam Graça sobre Graça, Portas Abertas, que esses conselhos já estão disponíveis a partir de agora. É Deus avisando o seu povo. É a mocidade, essa nova geração estas, irmãos, que são a geração dos ministérios que vai aí, né, lá no futuro, quando os irmãos que estão aí exercendo o ministério não estiver mais nesta terra, e esta obra não vai poder parar, né, irmãos? É Deus fazendo prodígios e maravilhas na nossa vida. Coisas boas para os nossos filhos. Irmãos, cuidado para que ninguém distorçam esses conselhos, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.